É tão bom ter a certeza de que o seu nome será chamado no dia que o Rei Jesus voltar. Ele vai voltar. Nós estamos hoje finalizando uma série de mensagens intitulada Peregrino, a sua jornada já começou. E nós temos estudado esse livro. Você que nos visita, talvez esteja vendo pela primeira vez. Esse livro é o Manual dos Peregrinos. Eu dei de presente para um bispo essa semana, em um café da manhã, e ele disse, olha, eu já tinha assistido o livro O Peregrino, eu já tinha assistido o filme O Peregrino, eu já tinha lido o livro O Peregrino, mas eu não conhecia o Manual dos Peregrinos. Então, você que nos visita, você pode, inclusive, levar para casa, que são 40 dias de devocional. Todo dia você vai ter uma mensagem para o seu dia, e vale a pena, né? Nós temos várias unidades ainda, e você pode, inclusive, presentear alguém, tá bom? Então, vale a pena você abençoar pessoas. Esse livro vem sido vendido aqui pela igreja por R$20. E nós baixamos para R$15 para presentear alguém. Mas se você é visitante, você vai comprar por apenas R$10. Isso se você não ganhar, porque numa dessa quem te convidou vai dar para você de presente. Tá bom? Então vale a pena a gente pensar naquilo que Deus espera de nós, que estamos em caminhada. Nossa jornada começou no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Naquele dia começa uma jornada, e nessa jornada nós precisamos conhecer o caminho que nós vamos trilhar. Conheça o caminho, foi a primeira mensagem que ouvimos dentro desse tema. Depois fomos desafiados a aprender o idioma, aprender a linguagem que essa caminhada de peregrino exige de nós. Fomos desafiados a arrumar a bagagem. Não dá para caminhar levando o que não é útil, o que não tem serventia. Então a gente vai ter que tirar alguma coisa da nossa mochila, vai ter que tirar alguma coisa da nossa bagagem, porque senão fica pesado demais concluir essa jornada. Mas tem coisas que não pode faltar. Então, quando eu alivio a bagagem, eu preciso arrumar de novo a minha mala, a minha mochila, dizendo, olha, isso aqui tem que estar comigo. Mas viajar sozinho é complicado. Nós fomos desafiados a conquistar companheiros de viagem. Essa semana eu precisei fazer uma viagem curta para o litoral. Eu não gosto de viajar sozinho. E era uma viagem bem no meu dia de folga, uma viagem familiar. Convidei um irmão para ir comigo, ele não podia. Convidei o outro irmão, ele pôde. E a gente desceu a serra, batendo aquele papo legal. E aí a minha mãe disse, que bom que você trouxe seu irmão. E ficou feliz, e é tão bom termos companheiros de viagem. Interessante que às vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente precisa de alimento. E o alimento necessário não pode faltar. Às vezes a gente come alguma coisa que não vai fazer bem, que não cai bem. Você já foi para uma viagem, comeu o que não devia, e deu um revertério danado, complicado, tão ruim, atrapalha a viagem. A gente começa... Uma vez eu fui para uma viagem, não vou nem dizer com quem eu fui, porque eu não gosto de caminhar sozinho, eu chamei um companheiro de viagem para ir comigo. Mas o cara enjoou. Ele não é enjoado. Cadê ele? Saiu. Saiu. Não é você não, é outro. E o cara enjoou, gente, na viagem. Toda hora tinha que parar, porque o cara tinha que... Então, você precisa do alimento necessário, mas não pode comer demais. Tudo isso a gente aprendeu nessa jornada.
E o último tema que nós trabalhamos nós precisamos alcançar outras pessoas que não podem ficar para trás quando o Rei Jesus vier buscar a sua igreja. Uma das tristezas que alguns têm quando morre um ente querido é não ter certeza para onde essa pessoa vai, porque nunca viu ou nunca ouviu uma confissão de Jesus como Senhor e Salvador daquela pessoa. Uma vez eu estava fazendo um funeral de uma pessoa que morreu no mundo dos vícios. Mas aquela pessoa, eu tinha atendido uma vez ela no gabinete, e naquele dia eu disse: você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você não quer fazer isso hoje? Ele disse: sim, pastor, eu quero. E naquele dia ele fez a oração de confissão e pediu para Jesus escrever o nome dele no livro da vida. E a família estava triste, porque ele não conseguiu se libertar das drogas. E eu fui fazer aquele culto fúnebre. E lá no cemitério eu disse: olha, fulano entregou a vida a Jesus, eu sou testemunha disso. A mãe deu uma glória a Deus, uma aleluia. A felicidade dela, até ali ela estava em dúvida se o filhinho dela, que já era um homem, estaria no céu com Jesus, e quando o rei viesse buscar, iria levar. E eu disse: olha, eu sou testemunha. Ele entregou a vida a Jesus, confessou os seus pecados, pediu para Jesus escrever o nome dele no livro da vida, e ele então se encontrará conosco quando Jesus vier buscar a sua igreja. Convide outros. Eu queria fechar essa série de mensagens destacando alguns versículos bíblicos. Primeiro, 1 de Pedro 2,11 diz: amados, insisto que você ponha na sua cabeça que você é estrangeiro, peregrino no mundo. Você não é do mundo, você está no mundo. Você precisa entender que o projeto de Deus para a sua vida é que você viva com Deus e o seu viver glorifique a Deus, e que quando o seu momento chegar, você vá para o seu lar, você vá para o seu destino final, você vá para a casa do Pai, viver eternamente. Eu ensino que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quando a gente faz esse momento de contrição, de olhar para dentro, é um momento para a gente se abster dos desejos carnais que guerreiam dentro de nós. Assim como um peregrino em uma jornada, somos chamados a viver uma vida de testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: tem algo diferente nessa pessoa. Essa mulher é diferente, esse jovem é diferente, esse homem é diferente. Quando a gente dá testemunho de que os valores de Cristo Jesus fazem parte dos nossos valores, as pessoas percebem. Nós somos desafiados também a servir ao próximo. Isso revela a grandeza de Deus, porque foi Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nós possamos abraçar essa identidade. Nós vamos parar de falar, como o pastor Nildo falou hoje pela manhã, de peregrino, mas estará sempre falando, porque o tema do ano vai ser isso. Que você possa abraçar essa identidade como peregrino nesta terra, vivendo com esperança, santidade e fé, enquanto aguardamos a nossa pátria celestial. Encontro de Mulheres vai ter um testemunho extraordinário de um homem que eu diria que morreu. E quando ele foi entrar no céu, alguém disse: você não vai entrar. Pastor Erickson vai estar conosco na semana dia 15? 16. Segunda-feira que vem, agora, é os homens.
E o pastor Érico vai trazer uma palavra para as mulheres, vai contar aquele testemunho. Dia 15. Serão vagas limitadas. Vocês precisam fazer inscrições pelo aplicativo. Mas ele disse que chegou na porta do céu. E ele disse que o céu era mais lindo do que tudo que ele imaginava. E ele conta isso, gente, de uma maneira extraordinária. E disse que ele, quando foi entrar, alguém que estava na porta, aí você não vai saber quem é alguém. Não sei se é São Pedro. Não sei se é o chaveiro. Não vou dar spoiler não, hein? Aí alguém disse assim, você não vai entrar. Aí, quem quiser saber o restante, dia 15, aqui, no Encontro de Mulheres, ele vai contar esse testemunho. E depois ele volta. Não vou dizer mais nada. Nós ansiamos a volta de Jesus, a gente ansia entrar na Nova Jerusalém. Especialmente quando a gente passa momentos de dificuldade, de tristeza, de chateação, de doença. A gente que tem a certeza da salvação quer que Jesus nos leve logo. Né? Eu visitei essa semana uma pessoa, e ela está doente na cama, e a mulher disse, pastor, ele falou hoje o dia inteiro que quer morrer, quer ir para a glória. E eu falei, hoje eu vou fazer oração, vou mandar ele para a glória. Falei, e aí, rapaz, você quer ir para a glória hoje? Disse, não, pastor, está tão bom aqui. É sempre assim. Ele reclama, faz chantagem emocional com a mulher, e às vezes me manda chamar lá. Chama o pastor aqui para ele orar, para ir para a glória. E eu já orei, e alguns já foram, viu? Então, se você quiser ir para a glória, me chame. Às vezes o casamento está ruim, a Bíblia diz que você jurou até que a morte separe. Então, se o casamento está ruim, diz assim, pastor, vem cá orar, porque o meu casamento ruim, a Bíblia diz que só até que a morte separe. Aí eu vou lá orar para Deus levar você para que o seu cônjuge fique à vontade aí até que a morte separe. Porque tem gente que pensa que eu vou orar pelo outro. Ele toma a iniciativa de vir reclamar, pensa que eu vou orar pelo outro. Eu vou orar exatamente porque me chamou. Deus leva ele porque ele quer se separar. Mas nós ansiamos a volta de Jesus. Pedro nos lembra que nós, como cristãos, somos peregrinos deste mundo. Nós vivemos temporariamente enquanto aguardamos a pátria celestial. A Bíblia fala sobre peregrino. Eu me lembro que quando nós estávamos reunidos, os ministros, definindo o tema da campanha, o tema do A Family, nós nos preocupamos porque muita gente tem vivido nesse mundo achando que a razão de ser é viver aqui. Não é, aqui é só uma jornada. É uma jornada que transcende, vai além. E na Bíblia existem duas palavras para peregrino. A primeira é paráikos, que é traduzida como estrangeiro. E a segunda é peripédemos, como peregrino. E aí o sentido básico das palavras é o mesmo. Ser um residente temporário de algum lugar. Ser um residente temporário do lugar onde está. Quando eu vim para Curitiba, vindo de Pernambuco para cá, eu já sabia que eu não voltaria para o Nordeste. Eu já vim para cá com o meu coração e a minha mente decidido que Curitiba e o Paraná é o meu lugar. Só que eu não esperava ter sido tão bem recebido pelos curitibanos. Curitibano é acolhedor. Quem diz que o curitibano é frio, precisa conviver um pouco mais com o curitibano. Fui muito bem acolhido aqui. Eu não sou mais lá de cima. Às vezes eu sou convidado para lá. E quando chego lá, se você é de onde? Olha, eu nasci na Bahia, morei 14 anos em Pernambuco e já estou há 31 anos em Curitiba. Tá, então você é um curitibano. Eu falei, não sei, mas talvez um curitiboca eu seja. Sabe esse termo? Conhece esse termo, Ju? Quem conhece? Você conhece? O que é curitiboca?
É a mistura de curitibano com boboca. Eu sou um curitibano de alma, né? Peregrinos moram em outra terra, com outros povos. Peregrino mora de forma provisória, aguardando o retorno para a sua terra natal. Esse conceito ele é muito familiar na história do povo de Israel, que viveu durante muitos anos exilados no Egito, depois foram exilados na Síria, depois foram exilados na Babilônia. E nós devemos viver nesse mundo que não é a nossa razão de ser, como o apóstolo Pedro nos instrui, como filhos da obediência, não nos amoldando aos desejos que tivemos anteriormente, quando vivíamos na ignorância. Quando eu não tinha Jesus como Senhor e Salvador, eu vivia de um jeito, eu era ignorante. Eu não tinha instrução de como um cristão deve andar, deve viver. Mas depois que eu tive o encontro com Jesus, isso mudou. E aí Paulo instrui, olha, como filhos da obediência, não se amolde aos desejos que tiveram anteriormente quando viviam na ignorância. Aquele jovem que perdeu sua vida no mundo das drogas, ele não se amoldou. Ele não permitiu que Jesus transformasse sua vida e os seus valores. Jesus orou certa vez dizendo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Essa expressão mundo é uma expressão que nós, crentes, que estudamos a Bíblia, compreendemos muito bem. O não crente não entende o que é mundo. E o Novo Testamento, a palavra mundo possui vários significados. O primeiro deles, mundo é o universo, de forma ampla. Paulo, escrevendo lá em Atos 17, diz, o Deus que fez o mundo. O outro conceito é que mundo é a terra onde os homens habitam. Não é o universo, é onde os homens vivem. Em Mateus 4:8, diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A terra onde os homens habitam. Terceiro conceito de mundo é o sistema de vida anti-Deus. Um sistema de vida que joga e combate a fé cristã. Esse sistema de vida é dominado, controlado por Satanás e por seus agentes. Está lá em João 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia. O mundo odeia a Jesus e expressa o ódio a Jesus aos cristãos, porque eu os acuso do mal. Todo esforço que o mundo secularizado tem feito para atingir a Deus, dizer que Deus não existe, oprimir os cristãos. Nós nunca sofremos tanta perseguição como estamos sofrendo hoje. As outras religiões podem se expressar, o cristianismo não pode. As outras religiões são conceitos culturais, o cristianismo não é. Nas outras religiões eles recebem verbas, recebem subsídios culturais, o cristianismo não pode, e na verdade nós nem queremos, nós não precisamos, mas a mídia televisiva detona os cristãos. Essa semana uma pessoa foi presa, como outras pessoas são presas, ninguém nunca diz qual a religião da pessoa que é presa. Mas se o cara é cristão e é pastor, qual a igreja de fulano que foi preso? Ainda não está provado se ele é condenado ou não, se de fato ele merece prisão ou não, porque preso todo mundo pode ser.
Eu já disse que vocês se preparem que daqui a pouco eu serei preso. E não estou brincando, não. Basta o pessoal buscar cultos anteriores que vão ver aqui criticando alguns poderes, já mandam me prender. E qual é a igreja de fulano? Só porque é um membro de uma igreja batista. Mas se fez um mal, tem que ser preso mesmo. Se cometeu crime, tem que pagar, tem que ir a julgamento. Esse sistema anti-Deus está em operação no mundo. Esse sistema anti-Deus está em operação nas religiões. Esse sistema anti-Deus está em operação na mídia. E a gente já foi alertado disso. Por que eu vou me escandalizar? Por que eu vou ficar revoltado quando se voltarem contra Cristo e a sua igreja? Isso foi anunciado. Por isso o apóstolo Pedro vai dizendo que neste mundo nós somos forasteiros aqui. Esse sistema de vida ante Deus que Jesus denuncia em João 7,7. O apóstolo Paulo referenda em Efésios 2,2. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Eu tenho acompanhado a vida de pessoas que foram nascidas na igreja, criadas na igreja e foram cooptadas pelo sistema anti-Deus. Estão vivendo a vida no prazer da sua existência. E são pessoas que estão sofrendo muito porque não conseguem ter realização. Um outro sentido da palavra mundo que o Novo Testamento nos traz é aqueles que ainda não são salvos. Aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,2, diz: será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? O povo de Deus é diferente de quem ainda não entregou sua vida a Jesus. E eu não estou falando de religião, não. Tem gente na Igreja Batista que nunca entregou a vida a Jesus. É do mundo. É mundano. Precisa de conversão. Precisa confessar Jesus. Mas a Bíblia também aponta no Novo Testamento a palavra mundo como sendo a população mundial. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, a população mundial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, como o cristão deve se relacionar com o mundo? Eu achei essa parte muito importante, não sei se está aí na nossa projeção, como o cristão deve se relacionar com o mundo. E aqui vão alguns exemplos. Primeiro, o cristão deve amar o mundo como a criação de Deus. Por que a gente gosta tanto de viver aqui? Por que a gente gosta tanto de subir uma montanha, contemplar um pôr do sol, observar uma flor, ver os lírios do campo? Porque isso tudo foi Deus que fez. Nós devemos amar o mundo. Ontem, eu estava em algum lugar e um inseto subia as paredes da casa onde eu estava. Um inseto estranho. Falei: o que é aquilo? Aí o pessoal olhou, disse: é um inseto, é a natureza criada por Deus. Quem tem fobia, mata. Mas cada inseto tem a sua importância. Como é bom. Um dia eu vi um vídeo falando sobre a lagartixa. Vocês viram esse negócio? Uma casa que tinha, hein, bióloga? Falei de você essa semana. Essa aí mora com uma jiboia. Tem uma jiboia em casa.
Se eu pedir para você trazer a sua jiboia para o culto, você traz um dia? Traz? Eu ouvi uma história bonita em um pequeno grupo. Alguém como você criava uma jiboia. E aí a jiboia foi crescendo devagarinho. Aí, de repente, a jiboia dormia sempre com o dono da jiboia. Só que a jiboia dormia enroladinha assim. Aí, um dia, a jiboia cresceu. E começou a dormir do lado da pessoa reta, como se fosse um homem dormindo. E levaram, então, para o biólogo para saber o que era aquilo. Olha, já por 3 vezes ela sobe na minha cama, deita comigo, e ela fica assim, rente comigo. Você sabe o que significa isso? Aí disse, é porque ela já está crescendo, ela está medindo se você cabe dentro dela. Então, vou trazer sua jiboia aqui no encontro de homens. Como? Vamos medir o tamanho da jiboia de alguns homens aqui. Mas o mundo criado por Deus, nós devemos amar a criação. Há quem ame jiboia. O cristão deve odiar o mundo como um sistema de valores em oposição a Deus. Não foi feita essa lista aqui não, né? Odiar está sendo feito, desculpe, eu não dei a tônica para isso. O cristão deve odiar o mundo como um sistema de valores em oposição a Deus. Por isso que eu sei que eu entro em algum lugar e eu sei o que está reinando ali é um sistema de valores anticristão. Aluno de terceirão, de 2º grau, não sei se chama mais 2º grau, mudou esse negócio? Ensino médio. Quando chega na faculdade, quando eu sentei no primeiro dia de aula de História Geral, o professor, um sacerdote do ateísmo, começa a desconstruir a fé em Jesus e começa a ridicularizar quem crê em Jesus. Hoje quem faz psicologia não consegue expressar sua fé, senão é reprovado. Porque a psicologia tem, em algumas matérias, esse sistema de valores em oposição a Deus em operação. O direito. Eu vi essa semana um médico frustrado, porque no país onde ele vivia, ele era obrigado a fazer cirurgia que ele não acreditava. A frustração, um médico que foi feito para trazer vida, está mutilando pessoas e depois as pessoas o procuram para reversão, depois da mutilação. Sistema de valores em oposição a Deus. O cristão deve pregar o evangelho ao mundo. Pregar o evangelho àqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, porque Jesus os ama. O cristão deve ter em mente que Deus ama o mundo enquanto população mundial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus ama todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança. Deus ama a todos, inclusive o pior dos pecadores. Jesus ama. Se está diante de um homem mau, ore para ele entregar a vida a Jesus, para ele se transformar em uma nova criatura, porque só o poder de Deus pode transformar a vida de um ser humano mau. O cristão deve amar o mundo enquanto humanidade. Ser peregrino significa viver sob a tensão de 2 mundos. O mundo real caído e o mundo ideal restaurado. Vivemos em um mundo real caído, mas vivemos com os valores desse mundo ideal restaurado. De um lado, somos desafiados diariamente a confrontar os valores do sistema antideus, que se infiltram na história por intermédio de Satanás, por intermédio do pecado.
De outro lado, somos encorajados a viver os valores do reino de Deus neste mundo, como uma antecipação daquilo que esperamos viver. Quando o reino do mundo se tornar do nosso Senhor e do seu Criador, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, como diz Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nós estamos vivendo em um tempo de adversidade muito sério. Pensar na vida cristã a partir desta metáfora de peregrinação nos leva a reafirmar os nossos corações quanto àquilo que nós ansiamos por uma pátria. Por mais que amemos o Brasil, nossa pátria é o reino de Deus. A metáfora da peregrinação também é um golpe fatal em nosso narcisismo, pois ao invés de amarmos nossa própria imagem, assumimos que a nossa identidade neste mundo tem caráter transitório. Nossa real identidade está em Jesus Cristo e ela ainda não se manifestou plenamente. Eu gosto muito de mim mesmo, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima equilibrada. Já fui muito vaidoso. Hoje eu sou menos. Já fui orgulhoso. Hoje eu sou menos. Eu gosto de mim mesmo. Eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Como já dizia o poeta, eu me amo. Mas eu sei que eu ainda não sou o que eu posso ser. Eu estou em transformação. Eu não gosto de pastor que está pregando. Olha para o seu irmão do lado e diga aí que você está em transformação. Não vou dizer para você fazer isso não. Só olha para o irmão do lado. Esse irmão que está do seu lado está em transformação. Ele ainda já melhorou muito. Mas ele ainda não é... Viu, irmão pastor Valmocir? A irmã Zita, que conhece o Senhor melhor do que eu, 50 anos de convivência, já melhorou muito o Senhor, viu? Mas ainda não é o que devia ser. E vice-versa. Nós vivemos num mundo assim. Por ora, a vida cristã é um inevitável paradoxo. Nós compreendemos que estamos de passagem neste mundo, mas continuamos a viver aqui e agora, como se já estivéssemos na nova criação. E às vezes nós somos impacientes com aqueles que estão começando agora. O vocabulário daquele que está começando agora. Essa semana eu ouvi alguém dizer... Falei, fulano está animado com a vida cristã. Só fala palavrão. Falei, tudo bem, ele está em transformação. Ele vai melhorar. Os valores deles vão mudando. As músicas que ele ouve são músicas daquele tempo antigo. Os pensamentos que dominam sua cabeça são antigos. Mas ele vai daqui a pouco melhorando, vai chegar lá. Então eu quero fazer algumas recomendações finais a um peregrino que está em jornada. Primeiro, você é um peregrino aqui. Mas você só é um peregrino aqui se você já entregou sua vida a Jesus e já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes, na igreja, a gente faz alguns apelos de entrega a vida a Jesus e sempre tem aqueles que levantam a mão toda vez. Aqui na Lindóia tem uns que toda vez, quem quer entregar as vidas a Jesus, levanta a mão, toda vez. Mas eu estou falando de entregar naquele momento que você nasceu de novo, que você se transformou em uma nova criatura. Eu sei quando foi aquele dia na minha vida, era um culto de aniversário, filho de pastor, já lia a Bíblia, já orava, já cantava. Mas naquele dia eu entendi que o negócio era diferente.
Quantas vezes eu tinha levantado a mão entregando a minha vida a Jesus, mas naquele dia eu entendi que eu precisava nascer de novo, me tornar uma nova criatura. E quando aquele pastor fez aquele apelo lá, você que é religioso, filho de crente, mas que ainda não tem certeza de vida eterna, e hoje quer ter uma transformação verdadeira, real na sua vida, levante as suas mãos. Eu levantei a mão, saia do seu lugar e venha aqui. E eu fui ali, e o povo que me conhecia disse: gente, esse cara já não é crente. Mas eu era um crente que não tinha convicção da minha nova vida em Cristo Jesus. Essa semana eu estava em um pequeno grupo, eu visitei, esse negócio de saber quem dorme com cobra, com jacaré, com essas coisas, é em pequeno grupo. Eu visitei quase todos os pequenos grupos. Cheguei no pequeno grupo e nós fizemos lá e terminou uma reunião, um pequeno grupo gostoso, uma conversa legal. Aí disse: pastor, o senhor não vai fazer o apelo? Eu falei: mas esse pequeno grupo aqui, todo mundo é crente. Não, tem uma pessoa aqui que não é. Eu falei: tem uma pessoa aqui que não é? Quem aqui ainda não entregou a vida a Jesus? Aí a pessoa disse: você já entregou, mas vai entregar de novo hoje, tá bom? Porque filho de crente é assim, entrega todo domingo. A pessoa, falei: eu não sei, você entende o que é entregar? Não, não entendo. Eu disse: olha, o seu pecado fazia separação entre você e Deus. Você é pecadora como eu sou pecador. Mas Jesus pagou o salário do seu pecado, da sua morte, para te dar a vida eterna. Jesus tomou o seu lugar. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa receber Jesus agora como Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você entendeu isso? Eu disse: entendi. Ele disse: então, você quer confessar Jesus como o Senhor? Ele disse: eu quero. Eu falei: então faça comigo essa oração. E ela fez a oração de entrega da vida a Jesus. Houve uma festa no céu. Saí daquele pequeno grupo, fui para um outro pequeno grupo. Chego lá, um pequeno grupo enorme. Gente muito boa. Aí chego fazendo aquela bagunça que eu sempre chego. E aí o pessoal ansioso para comer churrasco. Eu nunca vi crente. Crente não bebe, mas o que come é um negócio sério. E estando ali, de uma palavra maravilhosa, eu fiz a mesma coisa. Tem gente aqui que nunca entregou sua vida a Jesus, mas precisa entregar sua vida a Jesus hoje. Hoje precisa sair desse lugar com certeza de vida eterna, de salvação. E aí eu expliquei o plano de salvação naquela sala ali. 5 pessoas levantaram a mão, entregando suas vidas a Jesus e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho algumas recomendações aos peregrinos, mas eu só posso fazer se você tiver consciência de que você é um peregrino nesse mundo. E só é peregrino nesse mundo quem entregar a vida a Jesus e quem com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Por isso eu vou fazer esse apelo hoje, você que está aqui. Talvez você frequente a Igreja Batista durante muitos anos. Talvez você frequente uma outra igreja. Mas você não tem certeza de salvação. Veja bem. Se Jesus vier buscar a sua igreja, você não sabe se você vai com Ele. Você ainda não possui o seu nome escrito no livro da vida. Você nunca pediu para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida. Você não possui a marca, o selo do Espírito Santo. Você nunca confessou Jesus com a sua boca, dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. E nesta noite,
Eu quero declarar que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Nessa noite, eu quero declarar que creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Nessa noite, eu quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. A gente fica um pouco constrangido, envergonhado. Mas Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, se você hoje ainda não tem convicção de salvação, quero dizer que hoje chegou o seu dia de você sair desse lugar, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer fazer essa oração de confissão, de entrega? Vou pedir para você ficar em pé e eu vou fazer a oração, você vai repetir comigo. Vou pedir o pessoal que estava no PG, fiquem em pé, vocês que fizeram a oração lá no PG. Fiquem em pé, pode ficar em pé. Vamos fazer a oração aqui. Você que quer fazer a oração de entrega de sua vida a Jesus, fique em pé onde você está. Jesus está olhando para você, Jesus conhece o seu coração. Mais alguém? Eu não vou demorar aqui, porque eu tenho algumas recomendações para os peregrinos, mas você só é peregrino se você nascer de novo, entregar sua vida a Jesus. Mais alguém? Fique em pé, nós vamos fazer uma oração. Repita comigo, vocês que estão em pé: Senhor Deus. Não estou ouvindo, vamos repetir lá. Senhor Deus, nesta noite, reconheço que sou pecador e quero confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Quero declarar que creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Quero pedir, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela o meu coração com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, você vai receber um abraço de alguém que está do seu lado. Abraça aí, que essa é uma decisão maravilhosa. Sua vida é uma nova vida. A partir de hoje você tem uma identidade. Você é peregrino nesse mundo. Pode sentar. Agora as recomendações finais a um peregrino em jornada. Agora vamos lá, anota isso aí que eu vou correr. Isso aqui tudo foi introdução do sermão. Mas eu não posso pregar outro dia, tem que pregar agora. O texto de hoje está aqui, ó, leia comigo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos certeza de salvação, nós temos agora perdão dos pecados, nosso nome inscrito no livro da vida, podemos sair daqui agora até um piripaque, porque a gente vai com Jesus. Dor de cabeça para quem fica. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai nos levar e quem fica vai sofrer. Quais são as recomendações a você, peregrino, nessa jornada? Em primeiro lugar, precisamos de humilhação embaixo da potente mão de Deus.
A humildade não é apenas uma virtude, mas uma postura fundamental na vida cristã. Todo cristão precisa ser humilde. E se você não é humilde, você precisa crescer. Faça como eu, peça a Deus humildade que Deus dá. Segunda recomendação, a você, peregrino. Você precisa lançar fora toda a ansiedade. Deus tem controle sobre sua vida. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer a semana que vem. Deus sabe o que vai acontecer no ano que vem, ou 10 anos na frente. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Tem gente que é ansioso por natureza, todos nós somos. Mas Pedro diz que o peregrino precisa lançar sua ansiedade sobre Deus. Terceira recomendação: vigie. Vigie. Resista contra o inimigo. A gente não gosta nem de ouvir o nome de Satanás, né? Pastor, não fala esse nome não, está na Bíblia. Satanás, o diabo, o vosso adversário, está ao derredor. Mas quem é peregrino tem ao seu redor o anjo do Senhor. O Salmo diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está ao derredor. Entre ele e eu tem o anjo do Senhor. Você precisa crer nisso. Você, peregrino, entre você e o inimigo, tem o anjo do Senhor para te proteger. Por isso, tema somente ao anjo do Senhor. E eu concluo dizendo, pode chamar, criançada. Eu concluo dizendo o seguinte, eu não, o apóstolo Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Mas vocês, quem são esses vocês? Nós. Mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue fazer essa leitura colocando nós nesse texto? Você consegue fazer essa leitura? Fazer com força, que nós somos peregrinos. Peregrino não tem tempo ruim, não. Vamos dizer todos juntos? Mas nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos sair deste templo como peregrinos neste mundo. Vamos enfrentar o que estiver diante de nós, com esta confiança de que nós somos povo de Deus. E ninguém consegue parar a igreja do Senhor.